Tai Sensei, eu Pois fiquei não, sabendo que a senhora tá lendo um mangá. novo, moderno, recente. Não é que eu estou lendo, eu tive que ler o Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin é o título em japonês de Samurai X, não É é? verdade, mudou, né? Foi adaptado do Samurai X. Por quê? Quando eu estava dando aula lá em Brasília, um aluno meu trabalhou a interface entre história e mangá. Olha, E ele usou esta obra para fundamentar, né, como é que a história pode ser explicada através do mangá ou vice-versa. que interessante. E aí eu tive que ler. Certo, certo, certo. Eu tive que ler e, de fato, ele. A gente tem que ter em mente que o Rurouni Kenshin é uma ficção. Óbvio. É uma ficção. Mas o autor, ele traz com muita aptidão essa correlação realidade histórica e fictícia do mangá, que depois se transformou em anime. Né? Entendi. Podemos começar então, Tai Sensei, Hum. com a explicação do título em japonês? Ah, tá. Rurouni Kenshin. Bom, esse Rurouni também, na primeira vez que ele me trouxe, eu falei, mas o que é isso, Rurouni? Aí que eu fui descobrir que foi uma adaptação como título de Ronin. O Uhum. que é Ronin? Bom, para começar, o background é a época do fim do shogunato e a passagem para os tempos modernos. Né? Então já é uma época em que essa relação, né, firme de lealdade entre o dono e o suzerano e o seu vassalo começa a já se desmoronar, digamos assim, porque já não havia mais necessidade de tantos guerreiros. Uhum. Né? Então, o que é o Ronin? Ronin nada mais é do que aquele ex-samurai que tinha essa relação de dono e vassalo, suzerano e vassalo, ele perde o seu suzerano, então ele fica, é um samurai errante, ele Certo. perde o emprego. Ronin é samurai errante. Samurai errante é aquele que então vai percorrer, vender, vamos dizer, a sua arte em nome de algum interesse regional ou particular, de alguém que precisasse de seus serviços. Entendi. E o Kenshin Himura, eu acho que era Himura Kenshin, né, o Uhum. nome dele, Himura Kenshin, ele é uma dessas personalidades que viveram a realidade desse período. Entendi. Então é o início da era Meiji? Exatamente. O mangá, a cena se passa mais ou menos uns 10 anos depois da restauração Meiji. O que é a restauração Meiji? É acabar, foi um movimento para acabar com o poder do shogunato Tokugawa, que foi o último shogunato, o último governo dos samurais, tentando fazer voltar o poder real nas mãos do imperador. Então, Hum, esse embate é uma fase muito complicada, porque foram vários movimentos que ocorreram nesse período. Né? certo. E isso o mangá explica muito bem. O que podemos aprender com o mangá então, Tai Sensei? Pois é, bom, então eu vou fazer a parte histórica, tá? Tá bom. Então tinha o shogunato, né? Shogunato que foi sempre o domínio do shogun, que era uma força que foi, desculpa, quase que eu derrubo, foi formada para controlar a classe dos guerreiros. Certo. E havia o imperador que, embora não tivesse o poder político real, ele continuava sendo o poder, vamos dizer assim, representativo da nação. Tá? Então, durante muitos anos, o poder militar, essa classe militar, se sobressaiu e comandava, vamos dizer assim, a política econômica e social do Japão. E no século XVIII, XIX, começo do século XIX, então começam a surgir movimentos internos ao Japão de derrubada do shogunato Tokugawa. O Hum. shogunato Tokugawa ele já tinha governado cerca de 2 séculos e meio no Japão. Ah, nossa, então foram diversas gerações de Tokugawa. Sim, 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 é o último shogun, porque o shogunato Tokugawa foi criado no século XVII. Eu já Certo. estou falando do século XIX. E durante esses 2 séculos foi o único clã Tokugawa que dominou o cenário político, digamos assim, do Japão. Uau. Tá? Uma família
monopolizando, digamos assim, a política. Completamente, completamente. Tanto é que é conhecido como Shogunato Edo ou Shogunato Tokugawa. Entendi. Tem os dois nomes, tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Indisposição contra um domínio de um clã único durante tanto tempo, começa a surgir movimentos contra, né, o Shogunato Tokugawa. Certo. Então tem esse movimento interno. Por outro lado, é a época em que começam a aparecer os estrangeiros nas costas japonesas. Como o Japão se manteve fechado ao exterior durante todo esse tempo do Shogunato Tokugawa, forças americanas, inglesas, francesas começam a pressionar o Japão para reabrir os portos. Uhum. Então vai ter uma reação interna, uma luta interna entre interesses, né, cada um para o seu lado, e também a pressão externa. Então o que vai acontecer? Dentro do próprio Japão vão surgir dois movimentos. Um de expulsar os estrangeiros, né, e outro que era de apoio ao imperador, ou seja, contra os Tokugawa e a favor do imperador. Uhum. Né? E essas duas são forças que parecem contraditórias, mas não, no fim é no sentido de livrar o Japão de uma série de problemas internos e externos. Certo. Tá? E depois, então, bom, resumindo, o shogunato vai ser derrotado e volta, então, o poder real, né, às mãos do imperador. Então ele vai retratar toda esta fase conturbada do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social, que é a modernização do Japão. Claro. Uhum. Então, depois de 2 séculos fechados para o exterior, ele vai abrir as portas para o Ocidente. Então, essa pressão dos estrangeiros, eles vão se render e vão abrir as portas para o exterior. E com isso, então, entra a modernidade no Japão. E o Rurouni Kenshin, essa Samurai X, vai retratar exatamente esse início do período Meiji. Que é bem conturbado, pelo que eu entendi. Muito. É uma mudança total, quer dizer, do feudalismo, de repente, saltar para a modernidade, lembrando que no Ocidente eles já tinham vivido a Revolução Industrial. É verdade. Então foi paulatina a mudança para a modernidade, digamos assim, no Ocidente. O Japão não, ele era feudal mesmo, era aquele sistema rigoroso, né, de hierarquia, etc. e tal, e de repente, ao abrir as portas para o estrangeiro, vai entrar todo o pensamento já desenvolvido a longa data no Ocidente de uma vez. Eu sempre considero que o período, essa mudança é um dos choques culturais que o Japão vai sofrer. E então vocês vão ver personagens a caráter, ou seja, a moda japonesa, né, vão surgir. E é interessante porque eles vão usar personagens históricas reais como tal, dentro da história, mas vai também ter outros que eles vão se inspirar em pessoas vivas, né, da época, mas já um pouco fantasiado, digamos assim. Por exemplo? O próprio Himura Kenshin. Ele era conhecido como Battosai, não é isso? Certo, Hitokiri Battosai. Hitokiri Battosai. Hitokiri quer dizer assassino de gente humana, né? E Hitokiri Battosai. Battosai é o tipo de golpe que ele vai usar com a espada dele, com o katana dele, que aí tem uma outra história, mas enfim. E tem um personagem real da história que é conhecido como um grande assassino. Matador, não é nem assassino, é matador. Então o que eram esses matadores? Eram samurais que eram contratados para, enfim, matar pessoas da facção contrária. Então essa fase conturbada permitiu que surgissem vários matadores. E existiu um assassino, tal qual Himura era, antes de entrar como personagem no mangá, mas depois muda totalmente a história, porque o Himura Kenshin, o personagem do mangá, ele vai ser, como é que fala, incorporado ao novo governo instaurado do Meiji. Mas o Battosai, o matador real, o nome dele era Gensai, eu não me lembro o sobrenome, era Gensai, ele
ele vai continuar com aquela ideia de expulsão dos estrangeiros. Certo, ele era conservador. Ele era conservador e por causa disso ele vai ser contra o novo governo instaurado. E ele vai ser perseguido e vai ser morto, vai ser, como é que chama? Não é eleito, executado. Executado. Tá? Então muda um pouco, mas tem personagens que vão servir de inspiração, inspirar os personagens do mangá. Agora tem um personagem que eu achei muito interessante, não sei se você se lembra, o tal do Saito Hajime. Uhum. Né, ele vive até o fim, inclusive vai participar da última, pelo menos da parte que eu assisti, né? Não conheço as novas, mas enfim, da parte que eu assisti, ele vai ajudar o Kenshi na última batalha dele, né? E ele era um membro do Shinsengumi. Certo. O que é o Shinsengumi? Shinsengumi foi uma milícia criada pelos defensores do shogunato para policiar a capital, que era Kyoto. Uhum. Né? Então era uma milícia que estava lá para eliminar os oponentes, digamos assim, aqueles que estavam defendendo a volta do poder imperial. Né? Do A poder capital do era imperial. Kyoto? Não, a capital do Japão era Kyoto, é a capital antiga. Então é onde o poder político ainda tinha, vamos dizer, pulsação. Uhum. Mas a capital oficial, digamos assim, já era Edo, que ressurge na história com o nome de Tóquio. Ok. Tá? Então, mas o movimento contra o Shogun, ele vai ainda continuar fervilhando em Kyoto. Ok. Então é formada essa milícia para ir eliminando os inimigos. Inclusive, os chefões desse grupo, que chama Shinsengumi, aparecem com o nome real no filme, Olha. no mangá. Olha só. Né? Bom, tem aquelas figuras que ficam ao gosto do popular, né? Uhum. Então esses continuam com o nome real. E esse Saito Hajime, ele pertencia a esta milícia. Só que com o tempo ele vai vendo que ideologicamente não bate com esse grupo de milícias, então ele vai mudando, tanto é que ele vai ser depois o amigo, o defensor, digamos assim, do Himura Kenshin. Né? Quando eu falo Himura Kenshin, eu estou me referindo ao personagem do mangá. Certo. Né? E depois que a restauração vinga no Japão, ele vai ser o chefe da polícia Olha, no olha. Japão. E isso é real, é Certo. real. Então tem assim personagens que são reais e aparecem como tal. Tem outros personagens que se inspiram em pessoas que viveram a época. E o que é interessante é que no próprio mangá ele vai trazer explicado qual é o momento. Quem foi Shinsengumi? Por que o Shinsengumi apareceu? Então, eu não sei se eu diria que você pode aprender a história do Japão pelo mangá, pelo Rurouni Kenshin, mas Rurouni Kenshin é um mangá que vai ilustrar com muita fidelidade o momento histórico que o Japão vivia. Legal, então serve mais como uma porta de entrada para entender, né, alguns pontos desse período histórico do Japão. Exato, e como foi uma época muito conturbada, pelos desenhos, né, porque isso envolve muito o leitor, não é? Então ele já sabe quem é quem. Uma explicaçãozinha que eles dão, e isso aparece tanto no mangá quanto no anime. Olha Um só. momento em que explica, né, que momento que era esse, por que isso acontecia. Nesse ponto, ajuda muito a entender esse cenário conturbado, digamos assim, da mudança de uma época para outra. Muito legal, Tai Sensei. Realmente dá para ter uma noção e ter um conhecimento aprofundado sobre a história do Japão em si, faz com que tenhamos outra compreensão da obra, né? Da obra e também da própria história. Claro. Né? Um ajuda o outro. Perfeito. E falamos um pouco agora da história japonesa, né? Da cultura japonesa. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso, Tai Sensei, de língua japonesa? A nossa aposta maior. Isso. Bom, nós temos um curso fechado que se chama Japonês Essencial. E é um curso que a gente trabalha com as 4 habilidades, que seja a leitura, a escrita, a capacidade auditiva e a reprodução oral. Né? E em que a gente trabalha com os conceitos básicos da língua japonesa.
É um curso que depois de 16 módulos, o tempo vai depender de cada um, mas enfim, a pessoa já consiga se comunicar em japonês com um nativo. Muito bem. As inscrições, as matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas basta clicar no link que está na descrição para você obter todas as informações. É isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa aula de história japonesa. Tá? Assim, você está pedindo para dar um like se vocês gostaram da aula de hoje. Comentem, de repente, de que período histórico você quer que a Thais Sensei comente. De repente pode ser uma demanda aqui na internet, nunca sabemos. Mas estamos aqui à disposição para trazermos, democratizarmos o acesso a informações sobre a língua e a cultura japonesa, né, Thais Sensei? É isso aí. Aguardamos vocês, tanto para assistir nas redes sociais, como também quem quiser aprender o japonês do zero, o nosso curso Japonês Essencial. Muito bem, muito obrigado por assistir e nos vemos então na semana que vem. Sayonara!